Olá pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, caiu neste vídeo interessado pelo título, meu nome é Gabriel Costa, eu sou a pessoa que faz esses vídeos aqui do canal 2Psi, eu sou psicólogo, especializado em terapia cognitivo-comportamental e pensei em explicar algumas coisinhas do que acontece no nosso cérebro em relação a esse movimento de apostas. Por que será que nós temos tantas pessoas que têm dificuldade de parar de jogar, de apostar e de fazer coisas nesse sentido em relação ao seu próprio dinheiro? Mas então vamos lá, por que eu resolvi fazer este vídeo especificamente sobre a Blaze? Porque está tendo uma grande movimentação na internet a respeito disso, a respeito da polêmica toda de que se eles pagam ou não as apostas, mas não vou entrar neste mérito, tá? Até porque o objetivo deste canal e da minha pessoa na internet não é esse. Existem duas coisas principais que estão relacionadas com esse fenômeno da aposta que ocorre no nosso cérebro. As duas coisas principais são dopamina e falta de controle de impulsos. A dopamina, para quem não sabe, é uma substância muito querida e importante que o nosso organismo humano produz quando nós estamos ativando o nosso sistema de recompensas de alguma forma. Nós vamos ter neurotransmissores específicos de dopamina e neuroreceptores específicos de dopamina. O nosso cérebro, de certo modo, quando a gente sente que está sendo recompensado por alguma coisa que nós estamos fazendo, ele vai produzir essa substanciazinha que vai dar aquela sensação de bem-estar, semelhante à serotonina, mas não igual. São substâncias diferentes. Nós poderíamos classificá-la como uma espécie de hormônio também, ok? Todo neurotransmissor e neuroreceptor, eles têm um encaixe quase que perfeito para mandar uma coisa de um lado para o outro, tá? Mas não vou entrar especificamente nisso. O sistema de recompensa que os seres humanos têm, ele vai variar muito de pessoa para pessoa, embora ele seja o mesmo em todos os indivíduos, tá? O que muda de uma pessoa para outra é o que te faz sentir gratificado ou de alguma forma recompensado pelas atividades que tu está fazendo. Isso tem relação com que tipo de pessoa tu é, que tipo de personalidade tu tem. Se tu não tem algum transtorno psicológico muito grave, tá? De alguma coisa mais severa, a maior parte dos seres humanos gostam de receber, de certa forma, por exemplo, algum afeto, algum carinho. Então isso vai fazer com que a gente libere dopamina também. Mas tem outras atividades que os seres humanos gostam de fazer às vezes que produzem muito mais dopamina. Por exemplo, eu vou dar um exemplo específico e depois eu entro na parte das apostas, tá? Se nós estamos falando do indivíduo que está muito acostumado a fazer academia ou fazer algum esporte, ok? Essa pessoa provavelmente tem metas que ela quer superar. Se a gente está falando de um velocista, né, uma pessoa que corre, ela deve ter uma quilometragem ali que ela tem em vista que ela consegue fazer. Um circuito de 10 km, um circuito de 14 km. Na medida que essa pessoa vai conseguindo superar esse circuito, ela faz 15 km, depois ela faz 16, o cérebro dela, inteligente como todos os nossos cérebros são, de todos os seres humanos, ele entende que uma meta foi superada. Então ele vai lá e libera uma carga a mais de dopamina. E isso faz com que essa pessoa tenha uma sensação de bem-estar, de que ela está conseguindo superar seus objetivos. Uma pessoa na academia, que na medida que vai fortalecendo sua musculatura, consegue botar mais peso nos aparelhos, consegue fazer mais séries, etc. Tudo isso a gente está falando de dopamina, tá? Só que o que acontece, então, em relação às apostas? Nós estamos atacando diretamente esse sistema de recompensa que o nosso corpo querido tem, quando a gente está lidando com apostas, dentre outras atividades. Por quê? Eu estou apostando uma quantidade X de dinheiro, eu vejo que eu recebi mais, eu fui recompensado. É quase como se eu estivesse fazendo um reforçamento dessa atividade de apostar para o meu cérebro, ok? Então, eu estou vendo que aquilo que eu estou fazendo está dando um resultado. Eu estou vendo que aquilo que eu estou fazendo está dando um reforço. Então, é por causa da dopamina, basicamente, que nós ficamos com essa sensação de bem-estar com essas coisas que nós fazemos, que nós estamos percebendo o resultado delas, o resultado voltando. Eu faço isso, eu tenho um resultado aqui e volta. Eu faço isso, tenho um resultado aqui e volta mais. Vocês estão entendendo? Está dando para entender mais ou menos? Segundo ponto, falta de controle de impulsos. Isso é uma característica que algumas pessoas têm devido a duas questões. Ou uma disfunção biológica na qual a pessoa já nasceu com, ela tem uma dificuldade biológica de segurar impulsos, mas o outro motivo, né, a maior parte das vezes durante a sua criação, ela não foi estimulada a ter esse controle inibitório de impulsos. Do que nós estamos falando? Fique esperto, pesquisa aí já, experimento do marshmallow, começa a ficar antenado no que eu estou falando. Pausa o meu vídeo aqui e vai dar uma olhada nisso.
Tô na expectativa agora que tu viu o vídeo. Vamos voltar então para o que eu estava falando. Quando a gente não estimula isso no indivíduo que nós estamos criando desde criança, o que acontece no cerebrinho dele? Ele não consegue entender que ele tem que esperar para conseguir algumas coisas. Se ele foi reforçado pelo pai, pela mãe, pelo tio, pelo avô, pela pessoa que criou durante a sua infância toda e também a adolescência, de que ele recebe tudo na hora que ele quer, ele não tem que aguardar para as coisas acontecerem, esse indivíduo naturalmente vai ter uma dificuldade de controlar seus impulsos. E eu digo isso baseado no quê? Córtex dorsolateral, aqui ó, na nossa cabeça, aqui na frente, a partezinha da direita aqui. Essa é uma área que, na medida que tu vai exercitando o controle de impulsos com os indivíduos, eles vão tendo mais irrigação sanguínea nessa parte aqui. O cérebro vai mandar mais sangue para essa parte aqui, que é responsável quase que exclusivamente por isso, dentre outras diversas coisas, tá? Mas a maior parte da questão do controle de impulsos está aqui nessa região. Então, no momento em que eu começo a estimular indivíduos que têm falta de controle de impulsos a ter controle de impulsos, eu estou mandando mais sangue para essa região aqui do cérebro, ele vai aprender a manejar isso. Só que, se nós estivermos lidando com um indivíduo que nunca foi estimulado a fazer isso, tá? Seja pela criação, seja pelo ambiente hostil no qual ele foi criado, aí tem que ver a história de vida de cada um. E nós misturamos isso com a questão das apostas, esse indivíduo não vai ter controle inibitório nenhum para fazer a liberação de dopamina dele, ok? É por isso que com essa pessoa vai ser bem mais difícil sair desse tipo de questão, sair desse tipo de problema, porque ela não tem controle de impulso e ela vai seguir apostando porque talvez, de vez em quando, ela possa ter ganho, ela pode se sentir bem porque ela está fazendo aquilo, mas é isso o que acontece no nosso cérebro. Eu vou lá na expectativa de ganhar algo, se eu tenho falta de controle de impulso, eu tenho uma super liberação de dopamina, eu perco, eu olho de novo para o jogo, eu tento apostar mais uma vez, libera mais um pouquinho, aí de repente lá pelas tantas eu ganho de 40 vezes que eu aposto, aí eu tenho uma super liberação de dopamina no meu corpo, e isso faz com que o meu julgamento fique afetado sobre aquilo que eu estou fazendo, ok? Assim como a ocitocina, por exemplo, que é um outro hormônio que nós temos, a dopamina também vai fazer com que o nosso julgamento fique afetado enquanto seres humanos. É aquela história de tu tá muito alegre, tu toma uma decisão que depois tu te arrepende. São por causa desses hormônios, é por causa dessas coisas. É muito comum também nós lidarmos com indivíduos que têm dificuldade de controle de impulsos para transtornos de personalidade, pessoas que têm algum tipo de transtorno mental um pouco mais severo. Por quê? Porque essas pessoas não foram ensinadas a fazer isso quando eram pequenas, seja por falta de cuidado ali dos cuidadores, ou seja, por um ambiente hostil no qual esse indivíduo cresceu e que ele teve que se virar sozinho porque não tinha ninguém para cuidar dele. Uma outra coisa também que esse tipo de serviço faz, o serviço que trabalha com apostas e faz super bem, o senhor Bandura, que eu já falei aqui outras vezes no canal, condicionamento vicário, pessoal. Condicionamento vicário é aquilo que eu vejo uma outra pessoa fazer e eu aprendo, eu insiro isso no meu comportamento por uma outra coisa que eu estou vendo que outra pessoa fez. A pessoa então está no cassino, é comum disso acontecer, né? E vê uma outra pessoa ganhando. Ela vê aquilo, é quase como se fosse uma validação para os seus próprios sentimentos, né? Seu próprio processo de tomada de decisão, que, olha, dá para ganhar. Se aquela pessoa ganhou, ele deve ter feito de um jeito X, então ele conseguiu. Então, se eu fizer da mesma forma que ele, ou se eu for insistente que nem ele, eu vou conseguir ganhar. Então, tem mais isso também acrescentado. Junta um indivíduo que tem falta de controle de impulso, que tem essa liberação de dopamina, assim, ó, circuitos dopaminérgicos estão dando-lhe pau ali, estão produzindo um monte de coisa. E ele vê um outro indivíduo ganhando, através do condicionamento vicário, isso tudo é um grande potencial para a pessoa não ter o seu controle inibitório bem exercitado. Quando eu digo isso, eu não estou falando só de ver a pessoa de fato ali no cassino presencial ganhando. Se tu tem um amigo, tá, que vai lá e diz assim para ti, aposta isso aqui que aí tu ganha. Ou se tu tem uma pessoa de confiança que te diz para fazer isso. Ou uma pessoa que tu sente confiança no discurso, não precisa ser uma pessoa próxima de ti, pode ser um influenciador que tu segue, que tu gosta muito. E ele vai lá e meio que diz que aqui é seguro e etc, de se apostar. Esse tipo de coisa também corrobora, se tu está lidando com um indivíduo que tem falta de controle inibitório, para que ele vá lá e tome a decisão de vou tentar aqui ganhar, vou tentar liberar aqui minha dopamininha. Tá bom então, pessoal? Espero que esse vídeo tenha sido importante, que tenha sido educativo para ti de alguma forma. Esses assuntos eles são muito complicados, eles são muito complexos, mas é importante tu entender como o teu corpo funciona, para que tu consiga tomar decisões melhores para a tua vida. Tá bem?
Tem um outro vídeo que eu vou fazer a respeito disso, que vai ficar num izinho aqui também, em algum outro izinho, que é como evitar perder dinheiro com a Blaze. Se você não conhecia essas coisas que eu faço aqui na internet, você gostou deste vídeo aqui, tem outros vídeos que são bem legais que estão aqui nesse canal, e eu vou pedir então para que você, junto com os inscritos que já estão condicionados aqui do canal, a liberarem dopamina para mim. Como é que vocês fazem isso? Apertem nesses botões que tem aqui no YouTube, apertar na mãozinha que tem assim, aperta no compartilhar, comenta alguma coisa aí embaixo, que aí eu vou ter dopamina liberada, vou fazer mais vídeos para vocês, a gente vai conversando, vocês me dizem o que vocês querem. Se você suspeita que você tem uma falta de controle de impulsos, de qualquer natureza que seja, não esqueça de fazer terapia. Tá bom, pessoal? Um abraço então e fiquem bem.